Como é que você viu essas manifestações, Rócio? Olha, Celso, eu vi da seguinte forma. Elas não foram tão pequenas como a oposição gostaria que fosse. Ótimo. E não foram grandes como o governo esperava. Mas ela deu uma certa dimensão de como o governo está. Eu vejo que o governo sai desgastado dessa manifestação, porque há 5 meses ele está aí, não haveria o porquê de fazer uma manifestação. A gente vê que o governo Bolsonaro, ele tenta levar o Congresso Nacional de uma forma diferente do que foram levadas todos esses tempos. É parecer um pouco com Collor de Mello, mas ele quer colocar a população para enfrentar o Congresso, enfrentar o STF, como ele não tem conseguido enfrentar. Porque no Congresso, caso o Executivo não negocie, ele não tem condições de aprovar nada. Tá aí, o Centrão mostrou isso aí. Eu dizia agora, com Edgar 200 dizia deputados... aqui agora, e eu disse, inclusive, a Edgar, eu não entendo qual é a posição hoje do Centrão. O que ele está buscando, sinceramente? O Centrão, Celso, O governo vai ter que negociar com o Centrão. tem que negociar, Não tem Celso. jeito. O Centrão hoje é o fiel da balança. A oposição não tem força suficiente para bancar as derrotas e a situação, os apoiadores, a base do governo, que não é uma base sólida, é fragmentada, e essa base não é suficiente. Ele não conseguiu fechar uma base ainda, Não né? tem uma base. E o Centrão hoje está mandando. Eu Se o até diria que ele tem uma certa base, mas uma base de novos parlamentares. Sabe que o caminho das pedras no Congresso, ele é duro. Tem que né? negociar. As raposas felpudas estão aí para morder o cara na passagem. Aham. Então, eles não conseguiram, daqui 1 ano e meio, 2 anos, eles vão estar andando. Enquanto isso, o governo vai ter que negociar, até porque, senão, os jovens parlamentares do PSL terão muitas dificuldades. E, afora isso, as lideranças do PSL foram lideranças que chegaram também sem experiências. Sem experiência de parlamento, sem experiência do tato com o público. Eles ainda estão engateando. Inclusive, o governo escolheu pessoas para fazer a liderança do governo, a liderança no Senado, que não tem experiência, Celso, no trato com o Congresso Nacional. A gente que vive o tempo todo lá dentro, a gente conhece como as atitudes, como é o relacionamento de um deputado com o outro. Você tem que conversar de manhã, É de negociação tarde, de 24 noite. horas, não tem conversa. Tem que negociar. Essa é a articulação política que a gente sempre fala. O Centrão é habilidoso nisso daí. Já passaram por diversos governos. Inclusive, foi o Centrão que deu sustentabilidade para o governo Temer. Tanto quando negou que se fosse trabalhar pelo arquivamento das denúncias contra o presidente Temer, como aprovaram a reforma trabalhista, a reforma da MP da maldade, e agora o presidente Temer deixou a reforma da Previdência, porque era a salvação dele. Porque a reforma da Previdência mexe com a base. O deputado não vai botar o dele ali de graça nenhuma. O que nós, povo, ficamos pensando é o seguinte: é um bem necessário estar com o Centrão ou um mal necessário, Edgar? Não tem saída. O Centrão está lá e vai continuar. Porque a única força dos parlamentares tem o primeiro time, como chamam, e tem o baixo clero. É isso. Estão conglomerados num grupo de 200. Não mexe comigo se não tem volta. Essa que é a verdade. Aí, qualquer um dos partidos juntos não forma o poder de fogo do Centrão. Estou certo? Pelo menos parece que eles pisaram um pouquinho no freio, o Rócio. Nessa questão, por exemplo, da MP dos ministérios, né, que o Bolsonaro A reforma reduziu, administrativa. né, e tal, né, era para ser criado nesta MP, já agora com aval dos parlamentares, mais 2 novos ministérios. Sim. Certo? Cidades que e integração. seriam para o Centrão. Isso, exatamente. Aí eles pisaram no freio e falaram assim: se isso acontecer, vão dizer que nós estamos realmente do lado que o Bolsonaro já falou, que tem muita gente lá dentro do Congresso Nacional. Na verdade, Rossi, seria um para o presidente da Câmara e um para o presidente do Senado escolherem seus Não, exatamente. ministros. Aham. E a gente vê, Celso, que se não articular,
não aprova nada. O Centrão mostrou a força que ele teve, deixando o COAF de fora do Ministério Moro, do ministro Moro, que era uma questão de honra para o governo, era uma questão de honra manter aquilo ali. Principalmente para mostrar que o presidente está trabalhando e está querendo colocar o filho dele, Flávio Bolsonaro, que foi descoberto com os relatórios da COAF, que ele fez movimentações ali que poderiam ser suspeitas diante a quantidade de recursos que foram movimentadas ali. Então, era uma questão de honra manter o COAF no Ministério da Justiça para mostrar que o presidente está trabalhando contra. Errou, tem que pagar. E isso daí a gente não viu. Quando é que a gente vai parar nesse meio político de descobrir falcatruas, hein? Nós estamos falando do Centrão, certo? Boa parte dos membros do Centrão tem pendências judiciais. Sim. Com certeza. Aí eu vejo, por exemplo, a Justiça Federal de Curitiba mandando bloquear 3 bilhões e meio de reais, né, de empreiteiras, políticos e partidos. Melhor do que eu falar, coloca essa matéria. Isso é muito importante. A Justiça Federal de Curitiba mandou bloquear 3 bilhões e meio de reais de empreiteiras, políticos e partidos investigados pela Operação Lava Jato. E a justificativa é a existência de fortes indícios de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, houve desvio de dinheiro da Petrobras e pagamento de propina durante a CPI da Petrobras. O bloqueio atinge o MDB e o PSB, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, o deputado Eduardo da Fonte, o ex-senador Valdir Raupp, a Queiroz Galvão e a Vital Engenharia Ambiental. Os alvos desse bloqueio negam as acusações ou não comentaram a decisão da Justiça. É um excelente repórter e agora está apresentando por esses dias o Repórter Brasil na EBC, que você deve acompanhar, viu? Vale a pena, é um jornal que mostra o que os outros não mostram, viu, Márcio? Mostra, inclusive, que o seu PSB está enrolado nessa história aí. Enrolado. Então, como eu falava há pouco com o Lisboa, a gente pode tirar 2 análises disso daí. Uma que foi por conta do não ter sido aprovado que o COAF ficasse no Ministério da Justiça, uma espécie de retaliação com membros desses partidos, e também ver que há uma atuação e que o governo quer mostrar que não está parado, que a justiça não está parada. O ministro Sérgio Moro, há muito tempo, o ministério dele tem estado muito morno. A gente vê que as ações da maior operação de desmonte da corrupção, que é a Operação Lava Jato, ela está um pouco parada. Então, as pessoas atribuem essa paralisação a uma ingerência do ministro da Justiça. Então, isso mostra, ele quer mostrar para a população que não existe ingerência e que está sendo trabalhado. E mostrou isso daí, essa questão dos 3 bilhões, esse desvio aí, que os partidos estão tentando explicar o que foi. Inclusive, um dos ministros que está trabalhando com o presidente Bolsonaro, que é o senador Fernando Bezerra, do estado do Pernambuco, que ele propôs que os auditores não tivessem força o bastante para fiscalizarem atos de corrupção, tivesse uma limitação no seu trabalho. Então, o senador Fernando Bezerra era um dos defensores dessa proposta, o que deixaria o governo refém dos auditores. E isso daí o governo Bolsonaro queria mostrar para a população que tem que ser fiscalizado. O presidente da Receita Federal até falou, o superintendente da Receita Federal falou isso daí. Então, a gente pode ver com essa análise, que foi mostrar para o senador Fernando Bezerra que ele tem o rabo preso e também que essa questão. E para o PSB, sobrou o quê? Então, a questão do PSB é quando o senador Fernando Bezerra era do PSB. Entendi. Hoje ele está no PMDB. Essa é a questão. O governo mostrar que tem força em relação a isso daí, que também ficou, não tem poderes, enfim,
para justificar. Eles não vão acabar com essa Lava Jato, vão. Eu acho muito difícil no atual estágio. Ela pode diminuir, pode não ter aquele poder do fogo. Dá uma esfriada. Ela dá uma desviada, mas eu acho que ninguém acaba com a Lava Jato. A Lava Jato está sendo citada até internacionalmente, que foi melhor do que algumas coisas feitas na Itália, que foi o exemplo de onde saiu a Lava Jato. Isso, exatamente. Né? Então, a Operação Mãos Limpas. Exatamente. Isso. Então tem que manter isso. Agora, voltando nós vimos lá a reforma administrativa que você falou. Votaram em um vapt-vupt, 2 minutos. Por quê? Exatamente. Voto de liderança, é recado de um lado e recado do outro. É isso, até onde vão esses recados e nós aqui embaixo olhando, sabendo para que lado vai correr. Né? Então, para onde vão esses recados e quando vão parar, que é a grande pergunta. Exatamente. É a leitura que a gente deve fazer da força que o parlamento tem e da força que o executivo tem também nesse momento. Se a gente tem essas facas tanto para o lado bom, que é conceder emendas, aparelhar o Estado, concedendo ministério, concedendo cargos, do mesmo modo tem para tirar. Isso daí mostrar um certo poder de fogo. Faz parte do jogo político uma coisa e outra, né? Faz parte do jogo Toma político. lá, exatamente. me devolve cá. Então Entendi. tem que ter articulação. E o governo do presidente Bolsonaro, as pessoas que estão fazendo essa articulação, os articuladores, são todos deputados de primeiro mandato e não tem aquele jogo de cintura, aquela experiência para negociar o toma lá da cá. Olha, eu num dos últimos programas que nós fizemos falando de política aqui, eu não me lembro qual foi. É que todo dia, né, mano, velho? De segunda a sexta. Mas eu fiz um comentário, porque o que a gente queria ver era o governo Bolsonaro assumindo de fato e de direito, né, o poder que há no Executivo Nacional. Ele fez uma coisa sexta-feira que, sinceramente, me chamou a atenção. Ele foi ao Nordeste brasileiro, né? Estava lá no Recife, né? Para mostrar um plano para levar desenvolvimento ao semiárido brasileiro. Quem mais precisa nesse país do que o Nordeste brasileiro? Que haja um plano eficaz e que seja colocado, sobretudo, em ação. E aí o objetivo é garantir recursos para o Nordeste que já estão no orçamento. Pode fazer isso em todas as regiões brasileiras, de acordo com as necessidades de cada uma delas. Do Nordeste, diga, Edgar. Lembrando que talvez escolheu o Nordeste porque é o berço do PT e do Lula. Sim, é lá onde o Lula sempre ganhou. Bem, né? Ele é presidente da República do Brasil. Sim, mas ele certo? Precisa do Nordeste. Suponhamos que o seu estado natal, Rio Grande do Sul, não tivesse votado plenamente nele, certo? Ele abandonaria o Rio Grande do Sul? Até politicamente... Não deveria, pelo menos. Até politicamente é muito mais correto ele prestar atenção aonde não teve voto e trazer benécias, porque numa próxima eleição ele vai contar com esse apoio. Tenho certeza absoluta que ele está começando certo pelo Nordeste brasileiro. Perfeito, também acho. Embora com todas as reclamações possíveis e imagináveis. Coloca essa matéria aí, por favor. A proposta aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Deliberativo da Sudene aposta no fortalecimento de 41 cidades intermediárias, que reúnem mais de 6 milhões e 700 mil habitantes nos 9 estados do Nordeste e em Minas Gerais e no Espírito Santo. A ideia é tornar as cidades independentes economicamente, diminuindo a pressão sobre as capitais nordestinas. A região Nordeste é uma região com um potencial gigantesco, pessoas muito capacitadas. O Brasil e a riqueza do Brasil está aqui. Esse povo nordestino, aqui representado, está determinado a construir o próprio futuro. Para isso, precisa de obras e ações que tragam emprego, água, saneamento, infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, inovação. O prazo de execução do plano é de 4 anos a partir de 2020, mas ele traz ações com impactos para 12 anos. As medidas foram divididas em 6 eixos e contemplam, por exemplo, investimentos no projeto de integração do Rio São Francisco, em projetos que envolvem rodovias, ferrovias e hidrovias, além do aumento de repasses para a educação. Essa é a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um plano para desenvolver o Nordeste será encaminhado ao Congresso Nacional para tramitar junto ao Plano Plurianual, que é o documento com medidas de médio prazo do governo federal. A ideia é garantir que o conjunto de ações para o Nordeste tenha recursos garantidos no Orçamento Geral da União e não se torne uma carta de intenções.
As propostas também receberão verba dos estados e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que teve os recursos aumentados em 3 bilhões de reais e agora conta com quase 28 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro destacou que fará o possível para ajudar o Nordeste. Nós conseguimos, então, criar o 13º salário para o Bolsa Família. Só essa rúbrica, né? Nós poderemos ter quase 2 bilhões de reais destinados ao Nordeste com o 13º. E nós queremos, sim, apesar do pouco que o Brasil tem, tendo em vista a situação que encontramos economicamente, fazer o possível para ajudar os nossos irmãos do Nordeste. O importante é que estão criando, eu acho que pela primeira vez, fazendo um plano realmente estratégico ao Nordeste brasileiro. Nós vimos ali as águas do São Francisco, que chegam a poucos lugares do Nordeste brasileiro ainda, graças a quê? A corrupção, desvio de dinheiro, serviço mal feito. Não é que o presidente atual teve que apelar, inclusive, para o Exército Brasileiro, que é onde, queiram, quer não, a favor, a contrário. Eu sou a favor da mão de obra do Exército Brasileiro, que onde eles botam o dedão funciona, viu? E não, né? E não há. Eles trabalham com um preço muito abaixo daquilo que estava estipulado. Trabalha no preço então, mas, real, né? Sabe, tem que acontecer de levar essa água plenamente para o Nordeste brasileiro e outras ações eficazes. Não, perfeito. E o que a população estava aguardando, Celso, inclusive há um questionamento muito grande das pessoas falando, e o governo Bolsonaro, o que ele tem feito? O que ele tem feito além de confusões familiares, confusões com o núcleo dele ali? Então as pessoas querem ver planos de ações simples e que mostrem para as pessoas o que o governo vai fazer por determinada área, determinado setor. Isso as pessoas querem ver políticas públicas palpáveis que possam atendê-las, às suas necessidades. Isso as pessoas querem ver. Essa visita ao Nordeste era imprescindível para o presidente, inclusive para dar sustentabilidade, como é que se diz assim? Uma política, sustentabilidade política. Vamos dizer política mesmo, para que ele possa se manter no poder e ver que há trabalho ali. Porque o governo Bolsonaro tem um problema gravíssimo de comunicação. Ele tem uma excelente equipe lá, mas um sai atropelando com o outro. O núcleo dele ali não trabalha na mesma linha. Alguns andam em contramão. E isso tem que acabar. Verdade. Tem que fazer uma ação só e única, né? Sim, exatamente. O que um ministro disser, o presidente vai ter que falar também. Tem que conversar com a mesma linguagem. Nós temos um ministro forte ali, que é o da economia, que basicamente está gerindo o governo Bolsonaro. E se não tiver dinheiro, mano velho, governo nenhum anda para frente. Essa que é a verdade. Eu acho que o Paulo Guedes deve estar até comemorando hoje, porque todas as manifestações andaram para a favor da reforma, sobretudo. Né? Como é que se diz assim? Deu um fôlego a mais, ele, né? Deu um fôlego. Ele não vai precisar pegar o avião e sair do Brasil. Isso. Exatamente por isso. Eu gostei do que ele falou, mano velho. Você faz um projeto, você sabe que o Brasil está numa pendência terrível de uma reforma que ou ela acontece ou sepultamos o Brasil e devolvemos para Portugal e pedimos desculpa pelos estragos. Então, ou você faz essa reforma, ou simplesmente o cara que está ajudando a fazer isso vai pegar o avião e vai embora. Mas o que acontece é que há incoerências nessa reforma que os parlamentares não aceitam aprovar, que é fazer uma reforma da Previdência que inclua os militares, mas em contrapartida tem que fazer uma reestruturação na carreira. Do mesmo modo que os militares pediram essa contrapartida, outras categorias vão pedir, inclusive o judiciário, pode se preparar. O judiciário não vai aceitar uma aposentadoria de R$5.000, que é o teto do INSS, não vão aceitar. Mas você não vai mudar nunca então, da água exatamente. Pro vinho, E isso daí... Você tem que fazer um casamento necessário agora. Né? Eu gosto muito do comportamento do secretário de Previdência e Trabalho, lá do Ministério da Economia, ele é que é o Rogério Marinho. Conhece ele... como ninguém e tem o pé no chão, sabe? Ele estava no Rio de Janeiro esse final de semana. Ele é coerente. E se mostrou otimista com a caminhada. Você não vê ele, sabe, bater com ninguém, muito pelo contrário. Bota essa falazinha aí.
né, deste nosso secretário, Rogério Marinho, por favor. No primeiro semestre, a nossa perspectiva é que a Câmara faça o seu papel e que esteja pronto para no segundo semestre, no princípio dele, ser debatido também e aprovado no Senado da República. E o Congresso já entendeu que há uma necessidade de nos debruçarmos sobre o tema com maior atenção, até porque aí estão os índices da atividade econômica, do produto interno bruto, da agregação de novos empregos, ou seja, a economia está pedindo e o Congresso está respondendo à necessidade de ser confortada. Tá certo ele, mano, velho. Você vai bater de frente? Não, vamos dialogar, vamos conversar, né? Você tem falado aqui constantemente, Edgar, né, que o povo quer a reforma porque sabe que se essa reforma não sair, está comprometendo a nós aposentados e levando a aposentadoria futura desses meninos que estão trabalhando aí e dos de meia idade lá para o caça-prego, né? Então é complicado, não é isso? Exato. Agora, o Rogério Marinho tem um know-how que não pode esquecer. Ele, junto com o Ronaldo Nogueira, foram os que bolaram e implementaram a reforma trabalhista, que foi a única que passou até agora. Então, ele tem a manha de negociação com o Congresso e com o governo. Tem jogo de cintura, tem jogo de né, cintura. mano? Tivesse mais uns 3 Sabe como ele negociar. lá, era muito mais fácil. Exatamente. E, Celso, a gente pode ver essa questão aí da reforma, ela é necessária, o mercado vê isso como necessário. Um dos maiores problemas que existe hoje é a falta de a circulação de dinheiro no Brasil não é suficiente. E para que haja uma circulação de dinheiro coerente, tem que ter emprego. E o mercado só vai investir no Brasil com essa reforma aprovada. Então, é um dos gargalos. O Paulo Guedes falou que se o governo não aprovar, ele pega o avião e vai embora. E ele também não aceita uma reforminha. Então, o governo tem que negociar. Caso não negocie com o Congresso, Celso, não há outra saída. Não tem outra saída. Essa reforma... Edgar falou isso desde o começo do programa, não tem você chegou um pouquinho depois. Não tem. Né, Edgar? Isso... Como sem centrão, agora, a pergunta final, negociação é permanente. Né? Já estão dizendo lá, tchau, tchau para vocês aí. Né? Pergunta final. Tem jeito, Edgar? Você está visualizando que nós estamos num caminho agora, e principalmente depois que deram uma aliviada para o presidente da República nessas manifestações, certo? Que aliviou, deixou ele respirar. Celso, o presidente chegou batendo no início do governo e veio até agora no enfrentamento direto, num corpo a corpo. Ele agora recebeu os recados que tem que negociar e disse, anunciou ontem e hoje de manhã também, quer dizer, anunciou ontem, depois das manifestações, né? E está nos jornais hoje aí, que ele agora vai negociar com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. Diz que não são inimigos, precisa de negociação. Maravilha. E é ele que tem que começar realmente a negociar. Os outros, aos poucos, vão vindo. Exatamente. O caminho é o único, né, Rócio? O Edgar falou muito bem, Celso, e é mais ou menos isso daí. Para andar, tem que negociar. Inclusive pela sobrevivência dele e do governo dele. Olha, nós temos que aprender, sobretudo, uma coisa. Que há tropeços, há tropeços. E se você tropeçou até, às vezes, até na própria língua, eu gostei quando o presidente disse, por exemplo, né, que quando chamou estudantes de idiota úteis, ele, na verdade, queria dizer inocentes úteis. Não, deu uma aliviada, cara. Sabe? Você, sabe, eu não queria falar isso. Na verdade, eu queria falar aquilo aqui, ó. É porque ele tem a língua solta. Então, mas ele vai ter que ficar um pouquinho mais comedido. Tem que ficar mais comedido. Agora, há grandes exemplos. Você quer ver um exemplo que saiu destas manifestações todas? Um cidadão que aprendeu lá atrás, na época da Copa do Mundo com os japoneses, que o lugar que você ocupa tem que estar limpo depois de desocupado. Veja o que fez esse cidadão com o próprio carro dele, com a própria, tirando o lixo das ruas depois da manifestação. Coloque aí para a gente encerrar o programa. Nós temos que parabenizar aqueles que fazem o que é bonito. Coloque, por favor. Né? Esse cidadão aí, ó. Né? Eu achei maravilhoso, sabe? Ele tomou uma atitude diferente, mano, velho. Nós temos que aprender isso. Mais do que nunca, temos que ser responsáveis. O presidente não pode esquecer que a famosa BIC que ele disse que assina
quando ela assina, vale. Ele não pode esquecer disso, porque ele agora é presidente da República, ele A antes era assinatura parlamentar. tem validade em qualquer tipo de caneta. Qualquer Celso. palavra que ele disser também. Exatamente. O Edgar fez uma analogia excelente em relação a isso daí. Tudo bem. Então, agradeço mais uma vez a participação Nada, no vocês programa estão sempre e peço comigo desculpas aqui. pelo atraso. Espero que a partir dessa terça-feira o governo ande, como a gente espera que está andando. Que a prática executada na sexta-feira no Nordeste, abrindo um leque de ação para aquele povo sofrido do Nordeste brasileiro, seja uma prática comum para todas as regiões brasileiras. Veja aí o que o pessoal do Centro-Oeste está precisando. Né? Nós produzimos em larguíssima escala na agricultura e na pecuária e não temos como transportar isso aí, porque na época do transporte as chuvas não deixam isso acontecer. Saiu uma baba aí, bota esse dinheiro para consertar essas estradas. Chame o Exército Brasileiro para, chegar junto também, porque isso vai acontecer. E acontecendo, melhora para todos nós. Edgar, obrigado, viu, querido? Bom, obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. Edgar Lisboa, né? .com.br, Rócio Barreto, .com.br também? RocioBarreto.com.br também. Tá bem. Edgar Lisboa, um prazer participar com você. Excelente debate para todos. Tá bem. Que o exemplo do cidadão da caminhonete ali seja o exemplo para todos nós. Essa que é a verdade. E que o governo também pegue exemplos como este das manifestações, vá lá dialogar com legislativo e judiciário, mais do que justo, e que ouça o povo brasileiro, que se manifestou na hora das universidades com corte de verbas, e o fez isso esplendidamente, tirando pequenos senões, mas 99% foi tudo perfeito, e essas manifestações de domingo foram perfeitas em termos de ordem em todos os lugares do Brasil, e ela tomou conta de muitos municípios brasileiros. É isso que a gente quer, um povo participativo, um povo que cobre daqueles que ele próprio elegeu, que tenha responsabilidade para conosco e que siga os caminhos propostos, porque ninguém vota em ninguém se não tiver proposição. Só que chega na hora, pode mudar. Não, não muda não. Vai continuar no caminho que diz que ia andar. E aí a gente vai chegar lá. Grande abraço.